lugar belo e revigorante, localizado no bairro Albertina, aqui em Rio do Sul, pode se tornar o primeiro jardim botânico do Alto Vale. O projeto é desenvolvido por um grupo de trabalho e já tramita na Câmara de Vereadores. O projeto do novo Jardim Botânico conta com a parceria da Prefeitura de Rio do Sul por meio dos Departamentos do Meio Ambiente e da Agricultura, da Associação Ambientalista Pimentão, da Associação de Moradores do bairro Albertina, do Herbário Barbosa Rodrigues de Itajaí, do Viveiro Florestal Mudar de Agrolândia e diversos outros viveiros da região. O biólogo, professor e pesquisador Robson Carlos Ave comenta sobre o andamento do projeto. Então, o projeto ele foi montado com a proposta de criação no terreno situado no bairro Albertina, onde é o Centro Agropecuário Dorval Batista. É um espaço amplo, são 24 hectares e meio, um espaço muito bonito, são 3 cachoeiras, um espaço cortado por inúmeros cursos da água, isso é até uma justificativa para a criação do jardim, porque é um espaço que não comporta grandes obras, não comporta grandes intervenções e a proposta do jardim é utilizar o espaço existente e melhorá-lo. Então não impacta com grandes estruturas, impacta na melhoria, no paisagismo da área, na implantação de coleções e com base então na proposta foi apresentado o projeto ao Executivo, na época, no ano passado o prefeito Tomé participou de uma reunião, foi apresentado com o grupo o projeto. E agora, recebemos a feliz notícia que o projeto foi encaminhado, já no ano passado, foi encaminhado ao Legislativo para aprovação. E agora a gente está então no trabalho também de apresentação do projeto para a Câmara de Vereadores e a gente espera aí que ele tenha êxito. É um projeto muito bem montado, muito bem trabalhado, desde o início foi formado um grupo de discussão. E agora a gente aguarda então a decisão do Legislativo para tornar o projeto realidade. Afinal, o que vem a ser um jardim botânico? O professor Robson, também responsável pelo Horto Florestal Unidade, explica para a gente o conceito e objetivos do espaço. Então, se a gente analisar e lembrar dos jardins botânicos que a gente conhece aqui no Brasil, ou próximos de nós, aqui na região sul, é sempre relacionado ao conceito de cidades inovadoras, cidades modernas. Então a gente tem como exemplo aí grandes jardins, Jardim Botânico de Curitiba. Aqui no estado de Santa Catarina nós temos 5 jardins botânicos implantados em grandes cidades. E ele traz um conceito de cidade inovadora, como eu coloquei, mas ele tem uma importância direta. Uma delas é na questão de pesquisa, na questão de desenvolvimento de informações, da flora, da região, do município em si. É um espaço de visitação e aí ele entra com a questão de educação ambiental, como um espaço de lazer também para visitar, para passar um dia. Então, ele tem uma função também como um parque, você pode acessá-lo, ele é aberto para esse tipo de visitação. E ao mesmo tempo, ele tem esse foco de conservação, porque ele armazena populações de determinadas espécies ameaçadas, ele contempla uma coleção de espécimes, então é um local para você apreciar as diferentes espécies, sejam elas nativas ou exóticas também. Então é um espaço de conhecimento, um espaço de lazer e um espaço de educação ambiental. E é claro, lembrando que o espaço que a gente almeja para a criação do jardim tem construções históricas, tem um casarão histórico, então também retrata um pouco da história, inclusive, de Rio do Sul, e a gente espera ter êxito e implantar o Jardim Botânico. Será o primeiro jardim de um município da região do Alto Vale. O mais próximo de nós é o município de Timbó, então Rio do Sul aí será pioneiro caso o jardim seja implantado. A professora doutora Luciana Dias, que também integra o projeto, destaca a importância de um jardim botânico para a fauna e flora, incrementando o turismo e desenvolvimento regional. A importância de um jardim botânico para Rio do Sul e também para a região é que nós teremos então um local onde serão incluídas várias espécies botânicas, fazendo então que nós possamos adequar esse espaço para as pesquisas de instituições de estudo, de escolas, de pesquisadores na área, onde nesse local nós teremos então a inclusão
de seções específicas de espécies botânicas, considerando sempre a questão da implantação de espécies nativas, valorizando a fauna e a flora da região. Por quê? Porque a implantação de espécies botânicas, e nativas faz com que também nós tenhamos um fluxo de animais dentro do parque, fazendo essa ambientação e valorizando cada vez mais um espaço verde, que também servirá para passeios, fazendo com que as pessoas procurem mais esse espaço para adequações, para visitas, para crescimento educativo, entre outras atividades que podem ser desenvolvidas, também o contato direto com a natureza. É importante salientar que um ambiente dessa forma para Rio do Sul e a região também fomenta o turismo regional, fazendo que o crescimento regional aconteça, trazendo mais empreendimentos para as áreas que serão então inseridas nesse projeto. Além da valorização ambiental, a concepção do projeto do Jardim Botânico reúne cultura, história e arquitetura repassadas pelos colonizadores. O arquiteto Frank-Dieter Schulz destaca essa junção e as edificações presentes no lugar. Sim, nós temos lá uma edificação feita em alvenaria estrutural, que era uma técnica muito utilizada, foi sendo desenvolvida ou foi sendo um aprimoramento da estrutura em chaimel, que são construções estruturadas em madeira com preenchimento ou de taipa ou de tijolos, e que foi sendo evoluído, que foi se evoluindo até eliminar completamente a estrutura de madeira, passando a ser completamente estruturada com tijolos cerâmicos maciços. E esse exemplar nós temos lá, é um exemplar que nós temos dentro da área onde será implantado o Jardim Botânico. Também temos o uso, um acréscimo de uma tecnologia que foi o uso do revestimento, do reboco, principalmente o reboco salpicado, que é um reboco feito com alguns componentes que dão a ele uma característica de rugosidade, de aspereza. Também é um detalhe importante. Outro dado importante na construção em alvenaria autoportante que nós temos lá é de que ela foi executada elevada do solo, que é uma técnica que sempre foi explorada pelos nossos colonizadores, trazidos da Europa, obviamente, e que sempre permitiu o isolamento em relação ao problema de umidade. Isso foi se perdendo ao longo dos anos, principalmente com o surgimento da arquitetura moderna, que não privilegiava ou não observava esse detalhe construtivo extremamente relevante para assegurar, inclusive, a condição de salubridade desses ambientes, dessas construções. E nós temos também uma outra construção também feita já há algumas décadas atrás, que foi toda ela feita em madeira. E qual é a importância desse exemplar que nós temos lá todo executado em madeira? Como nós todos sabemos, a madeira sempre foi uma das grandes commodities aqui da nossa região, até um determinado momento, quando grande parte das reservas foram extintas. E o uso dessa técnica, ou desse material para a construção de edificações foi muito difundido na nossa região aqui do Alto Vale do Itajaí, coisa que, com o passar do tempo, também foi sendo deixado de lado e substituído. E ocorre que agora há uma nova tendência, em função de toda a preocupação com as questões ambientais, de se resgatar esse tipo de edificação, usando a madeira. Por que o uso da madeira nos dias atuais, contemporaneamente? Porque, a princípio, é o material que pode ser considerado mais sustentável. Obviamente porque se usa madeira, se abate a madeira, se beneficia e no lugar dela se refloresta e se planta novamente. Então é um ciclo virtuoso de usar esse material natural para as edificações e ao mesmo tempo se repõe esse material que é retirado do meio ambiente. Então é um processo extremamente interessante quando se fala em termos de meio ambiente.